Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Integrou Podcast. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre uma mudança de mercado, especificamente do setor da organização, quando se fala de educação. Quando a gente fala de ensino superior, nós falamos de uma grande mudança no ensino superior, mas não somente na área de tecnologia. Hoje nós estamos falando sobre mudanças de expectativas de estudante, expectativas de demanda de mercado e toda a forma com que as pessoas estão conciliando a sua vida profissional e pessoal e a parte também de formação. E hoje nós vamos falar sobre um cenário em que o integrado fez a sua adaptabilidade em relação a essas necessidades de mercado. E para nossa conversa de hoje, nós temos uma engenheira de produção, mestre na área e professora universitária, com experiência em gestão pública e acadêmica, tem muita atuação com coordenação de cursos, ela trabalha diretamente com inovação educacional, tecnologias aplicadas ao ensino e desenvolvimento de formatos mais flexíveis de aprendizagem. E hoje ela atua como coordenadora dos cursos de gestão do Centro Universitário Integrado. Então seja muito bem-vinda, Nelly Marques. Obrigada, Fer. Um prazer estar aqui com você, conversando sobre um tema que tem brilhado aos nossos olhos já há algum tempo. Obrigada, professora. É uma honra tê-la aqui conosco. E Obrigada. para iniciar a nossa conversa, eu trouxe um dado de mercado até para basear um pouquinho esse primeiro bloco e contextualizar quem está nos assistindo. Nos últimos anos, o ensino híbrido e semipresencial cresceu significativamente no Brasil, impulsionado pela demanda por flexibilidade, redução de custo e integração entre teoria e prática. Isso é um dado do Censo de Educação Superior. A primeira pergunta para a gente startar a nossa conversa é o que mudou no perfil do estudante e do mercado que tornou necessário repensar todos os formatos tradicionais de ensino hoje. Tá. Bom, Fer, muita coisa mudou ao longo dos anos. E a gente percebe que essa mudança, muitas vezes, ela deixa de ser observada na educação. A gente começa a perceber mudanças no mundo, a gente começa a perceber mudanças na forma de comprar, na forma de acessar o banco, mas na educação parece que tudo caminha um pouco mais lento do que no restante do mundo, né? E assim como o mundo mudou, a educação também precisa acompanhar essas mudanças, porque as pessoas mudaram, as pessoas não são as mesmas de 10, 15, 20 anos atrás, né? Então, o público que tinha uma mentalidade há 20 anos, hoje é totalmente diferente. Então, a gente precisa de um produto que atenda às necessidades desse público, né? Falando especificamente do setor educacional, se a gente for pensar há 15 anos, o público universitário era aquele público que saía do ensino médio e ia direto para a universidade e tinha disponibilidade total de tempo de estar ali, ou integralmente, ou durante um período, disponível para única e exclusivamente estudar, né? E hoje a gente sabe que o perfil mudou, né? Nem sempre essas pessoas que saem do ensino médio, elas podem se dar ao luxo de só estudar. Elas precisam de uma renda, elas precisam trabalhar e elas precisam conciliar esse trabalho com os estudos. E nem sempre naquele modelo que a gente tinha antes, no modelo tradicional de ensino, a gente conseguiria flexibilizar o trabalho e o estudo, porque demandava de muitas horas, estando no campus, estando na instituição, e muitas vezes as pessoas não tinham esse tempo, né? E isso dificultava o acesso dessas pessoas à educação. Então, por isso que muitas pessoas deixavam de estudar logo depois que saíam do ensino médio e postergavam essa escolha por precisar trabalhar, né? Porque realmente elas não tinham essa escolha de falar assim: "Olha, eu vou estudar ou eu vou trabalhar". Não, eu preciso trabalhar, né? Então, pensando nesse cenário, hoje o público não tem mais essa disponibilidade, né? A maioria das pessoas que chegam à graduação é um público trabalhador, né? São pessoas que já atuam no mercado, são pessoas que, se elas acabaram de sair do ensino médio, elas querem trabalhar e elas precisam trabalhar, elas não podem se dar ao luxo de só estudar, né? Então, elas precisam de algo que consiga flexibilizar essa rotina que elas têm, né? Então, a ideia de a gente pensar no ensino hoje é que o ensino que existia há 15 anos não pode ser o mesmo ensino que a gente tem hoje. A gente precisa entregar competências para o mercado, né? Cada vez mais o mercado exige competência, exige profissionais preparados, mas isso não necessariamente diz respeito a quantas horas essa pessoa está sentada num banco escolar, né? Vamos pensar o seguinte: você faz academia, Fer? Faço. Quando você vai para a academia, você se troca, né? Você pega o seu carro, vai até a academia e você chega lá, você fica sentado escutando o treinador te falar sobre músculo, sobre anatomia. É assim que funciona? Não. Não, né? Você vai para a academia para fazer o quê?
Pra puxar ferro, né? Pra puxar ferro, pra malhar, né, pra fortalecer teus músculos. E você percebe que por muito tempo foi isso que aconteceu no mundo educacional? É. As pessoas, elas se preparavam, elas saíam das suas casas, elas trabalhavam às vezes o dia todo, elas se deslocavam de cidades, a gente pensando no público nosso aqui da Concam, pessoas precisavam ter 1, 2 horas de ônibus até chegar aqui, para muitas vezes chegar na universidade e ficar 4, 3 horas sentada ouvindo alguém falar, né. E que garantia que eu tenho que isso realmente estava sendo absorvido? Né? Aquela pessoa trabalhou o dia inteiro, ela estava cansada. Então, essa presencialidade não me garante que essa pessoa estava tendo aprendizado. Né? Então, essa mudança de cenário, essa mudança de estigma no público que a gente tem, leva a gente a pensar que o objetivo deles tem que ser alcançado de uma maneira eficaz. Né? Então, qual é a fórmula para eu conseguir fazer com que esse estudante consiga atingir a competência que ele precisa dentro do contexto que ele tem de vida, né? Então, assim, é nessa atmosfera, é nesse meio que a gente começa a pensar como precisa ser a educação para alcançar esse público. Perfeito, prof. Inclusive, eu amei o exemplo. Acho que faz todo sentido quando a gente fala de uma atualização dentro do modelo de aprendizagem. Ficou claríssimo para mim em relação a isso, e eu acredito que também ficou claro para o pessoal que está nos escutando. Então, o estudante de hoje, ele não é só aluno, né? Ele é trabalhador, ele é empreendedor e ele é gestor da própria rotina. Tem um dado de mercado do IBGE que ele fala que mais de 60% dos estudantes do ensino superior no Brasil trabalham enquanto estudam, o que aumenta a demanda por perfis flexíveis e modelos híbridos. A primeira pergunta é: o mercado de trabalho tem pressionado as instituições a mudar? Tem. Eu vou falar pelo nosso case do integrado, né? Desde o ano passado, a gente vem estudando muito a respeito de ensino híbrido e sobre possibilidades, né? Porque a gente é guiado pelo MEC e nós nos baseamos naquilo que o MEC diz que a gente precisa fazer em relação ao ensino. E até o ano passado, a gente tinha uma nuvem cobrindo sobre o semipresencial, que a gente não sabia o que era o semipresencial, ele não existia, na verdade, né? Existia a modalidade EAD, existia a modalidade presencial, mas o semipresencial estava ali numa nuvem. E a gente percebia que existia um público que precisava disso, porque não se adaptava nem ao EAD e também não conseguia o presencial, né? E aí o mercado também nos traz muitas informações, né? A gente traz esse dado do MEC que nos diz como a gente precisa trabalhar, as formas que a gente precisa atuar, mas o mercado diz: olha, eu preciso de profissionais que atuem dessa forma. Eu não preciso de profissionais só técnicos, eu preciso de profissionais com soft skills desenvolvidas, eu preciso de profissionais que sejam adaptáveis ao mundo digital, porque hoje, Fer, o mundo ele não é físico só. O mundo é físico e ele é digital. Então, profissionalmente, as pessoas elas não interagem só no mundo físico, né? E como é que fica o caso de uma pessoa que nunca interagiu profissionalmente no digital e, de repente, é confrontada com isso, né? Então, essas possibilidades, elas começaram a ficar mais latentes, principalmente após pandemia. Então, a gente começou a perceber que o trabalho híbrido ficou cada vez mais relevante, né? E muitas pessoas não sabiam trabalhar remotamente, né? Porque não sabiam gerenciar o tempo, não sabiam gerenciar a rotina, né? Exigia muito dessa pessoa. E foi um desafio, né, para o mercado em geral conseguir conciliar isso. E a gente, enquanto academia, também se preocupou com isso, pensando, e agora? Né? Como é que a gente prepara esse profissional, porque a gente está formando profissionais? Não só o aluno ali dentro da universidade, mas como eu preparo esse profissional para esse mercado? Então, eu acho que unindo essas duas coisas, o que o mercado espera de um profissional, que seja um profissional que circule entre o físico e o digital, e aquilo que eu entrego, como é que eu posso casar essas duas coisas para entregar uma experiência para o meu estudante que faça com que ele esteja imerso nos dois mundos, mas que ele tenha a competência que o mercado quer, né? Então, é muito nesse sentido, da gente ouvir o mercado, das competências que o mercado espera para um profissional das áreas que nós formamos, e o que o MEC, que é a instituição que regula os cursos superiores no Brasil, nos dizem, né? Então, a gente casa essas duas informações e a gente chega no modelo que a gente tem hoje de semipresencial. E, prof, essa flexibilidade, olhando para o contexto em si dos nossos estudantes, né, do perfil que está vindo agora, flexibilidade virou um diferencial
ou ele é de fato uma necessidade? É uma necessidade, né. Por muito tempo tratou-se como diferencial, mas hoje não nenhuma universidade sobrevive sem ter essa flexibilidade. Não existe público para isso, né. Como eu disse lá no início, o público mudou, então eu tenho que atender ao meu público, né. A gente fez um estudo de mercado quando nós começamos o ano passado a estudar o marco regulatório da educação superior, para pensar o que caberia aqui para a nossa região, para o nosso público. Fomos conversar com pessoas, fomos conversar com empresas para entender isso. E a gente percebeu que se não houvesse uma flexibilização, não haveria público. Porque o que que o mercado nos trouxe? Eu tenho interesse de me tornar um profissional melhor, mas eu não tenho disponibilidade. Eu também não tenho uma rotina sistematizada o suficiente para conseguir estudar sozinho no EAD. Eu preciso de um suporte. E aí que chega o modelo semipresencial, porque ele traz o melhor dos dois mundos, né? Ele te dá autonomia para você saber se organizar, controlar seu cronograma, controlar os momentos que você precisa estar imerso ali nos conteúdos teóricos, que é essa a intenção do modelo, que você consiga focar enquanto você está estudando sozinho no que é conceitual. E quando você chega para o momento presencial, você já sabe aquilo que você precisa saber de base para você aplicar, né. É a ideia lá da academia, sabe. Aham. Então, assim, eu chego na academia para quê? Eu chego na aula prática para quê? Para exercitar, né, pra colocar em prática. E é isso que o público quer, né. Ele não quer chegar ali e ficar sentado 3 horas escutando uma palestra. Vamos ser sinceros, a gente absorve 20 minutos. Passados esses 20 minutos, a gente não absorve mais, né. Então, assim, qual é a forma, né, da gente entregar isso? E aí, assim, eu sou muito imersa no mundo da inovação na educação e nas metodologias educacionais. E era uma dor que eu sempre tive de como fazer com que houvesse uma interação maior entre os estudantes, porque a gente sabe que a exposição não funciona, né. E esse modelo ele veio como uma pérola para isso, né, porque eu consigo trabalhar com metodologias ativas das mais diversas possíveis, onde quem é o protagonista é o aluno, não é o professor, que ele consegue ter o domínio da aprendizagem dele e consegue chegar nos objetivos dele. Então, o aluno que escolheu estudar marketing, por exemplo, ele vai focar os interesses dele para alcançar aquele objetivo, aquela competência que ele quer, que é se desenvolver como profissional de marketing, né. Então, se ele já atua, imagina só que venha um aluno que já atua, né, que ele já trabalha com marketing, que já trabalha com redes sociais, né, e ele vem para aprimorar tudo isso. Então, a base conceitual para ele, em alguns temas, vai ser mais fácil, porque ele já trabalha com aquilo, mas ele vai ter experiências, vai ter vivências muito ricas de trocas, de encontros, para conseguir aprimorar, muitas vezes, ideias que são enviesadas da vivência única que ele tem, né. Então essa vivência prática se torna muito rica. E é exatamente aquilo que ele está buscando, né. É, O híbrido hoje, ele não é apenas tecnologia, né, que a gente poderia resumir. Ele hoje é um desenho pedagógico, igual você isso. mencionou, né, prof. Uhum. Tem um dado de mercado da Digital Learning Reports que fala que cursos com componentes híbridos apresentam maior adesão e menor evasão quando comparados a modelos totalmente presenciais em determinados perfis de estudantes. Quais mitos ainda existem sobre a qualidade desse formato? Existem, tá, a gente tem que ser bem honesto nesse quesito, porque existem sim preconceitos sobre o modelo, muitas vezes por desconhecimento das pessoas do que é o modelo semipresencial, até porque é algo novo, né. Então o que se tinha de semipresencial na maioria das instituições era um EAD disfarçado, né, e alguns casos de algumas instituições que ofereciam EAD na forma de varejo, né, que eu não estou muito preocupada com o resultado, estou preocupada com números, estou preocupada com captação, e não estou preocupada com o resultado que eu vou ter com esse estudante. E isso trouxe uma perda de credibilidade no mercado sobre a educação EAD em alguns quesitos, né.
Então, pensando nisso, a gente tem que conseguir nortear o seguinte: o modelo semipresencial, o modelo híbrido, ele precisa de uma contrapartida do aluno, mas ele precisa de uma estrutura de dados muito grande da instituição. Então, não adianta eu falar que eu vou mandar o material para o meu aluno, eu vou achar que ele vai ler aquele material, que ele vai estudar, ele vai chegar ali e está tudo certo. Não. É uma ideologia muito rasa eu pensar que 100% da minha turma vai ter absorvido todo o conhecimento que ele precisava na trilha. Não vai ser assim. No presencial também não é. Quem garante que o aluno que está ali sentado na sala de aula, ele absorveu todo o conteúdo por simples osmose geográfica, porque ele está ali? Não me garante nada. Da mesma forma, o aluno que precisa de uma metodologia de sala de aula invertida, de estudar o conceito em casa, eu não tenho a garantia 100% de que esse aluno absorveu totalmente o conteúdo. Aí sim entram os dados, né? Então, universidades sérias trabalham com base nesses dados para acompanhar o aprendizado do aluno, né? Então, não é simplesmente entregar o material para o aluno e achar que ele estudou, que ele desenvolveu. Não, eu preciso acompanhar, né? Então, cada trilha que é elaborada, para cada trilha que é disponibilizada para esse estudante, existe um acompanhamento, né? Então, existe um professor por trás que está acompanhando se o aluno acessou a trilha. Eles têm momentos para validar o aprendizado com algumas questões, alguns testes, algumas microavaliações para ter uma noção de como está o aprendizado daquele aluno, até para não chegar na sala, no dia da prática, e falar assim, gente, o que vocês não entenderam? É bem comum, né? E assim, daí às vezes fica todo mundo quieto, ninguém tem coragem de falar nada. Mas se eu olhar para os dados, se eu olhar para os números, eu vou saber que, por exemplo, 70% da turma errou uma questão daquela trilha. Então, me acende o alerta. Opa, esse ponto não ficou claro. Então, talvez esse é um ponto para eu retomar na minha aula. Então, eu não chego perguntando, qual for a dúvida. Não, eu sei qual é a dúvida. Eu sei onde está o gap. E eu vou trabalhar nesse gap, né? Então, a ideia é trabalhar muito com dados, né? Para funcionar o modelo, eu preciso acompanhamento. Eu não posso ser ingênuo, tá? E daí entra um arcabouço muito pesado de tecnologia educacional, e aí a gente traz tudo aquilo que a gente conhece hoje no Mercado Livre, na Amazon, de análise de dados, a gente traz isso para a educação também, né? Se eu não tiver esse acompanhamento, dificilmente eu tenho como garantir que as competências estão sendo desenvolvidas, né? Então, eu preciso desse acompanhamento para garantir que aquilo que foi desenvolvido no digital está tendo ganho, né? Então, é dados. Basicamente, é acompanhamento de dados que vai gerar essa garantia. Prof, eu sei que você mencionou no início da nossa conversa um pouquinho sobre qual que é como que funciona ali o semipresencial, mas para quem ainda não teve a oportunidade de entrar no curso semipresencial ainda, o que muda na experiência do aluno, a vivência dele no dia a dia? Tá? Basicamente, um curso semipresencial, como o nome já sugere, ele tem momentos de autoestudo, momentos onde você estuda na sua casa o conteúdo no seu momento e momentos que você tem encontros presenciais com o professor na instituição. E, além disso, no integrado, nós temos um momento que a gente chama de aulas síncronas mediadas, que são aulas ao vivo, com os estudantes nas casas deles e o professor ao vivo, tirando dúvidas, trocando ideias com esses alunos. Então, são 3 momentos. O EAD em si, onde você tem as trilhas de aprendizagem para estudar em casa, existe uma retomada com as aulas síncronas mediadas e a aplicação nas aulas presenciais, né? Então, qual é a ideia? Que as práticas funcionem como laboratórios, tá? Então, no momento presencial que o aluno vem para a instituição, ele vai realmente praticar, é a ideia da academia, ele vai vir para treinar. Então, qual é a ideia? Que ele já conheceu antes, então ele precisa ter uma sistematização, ele precisa ter um horário para estudo. Logo no começo, a gente orienta os estudantes: olha, você tem aula terça e quarta presencial, segunda você tem aula síncrona mediada, então quinta e sexta é o seu dia de estudar sozinho, é o seu dia de estudar a trilha. Então, nesse começo, para a gente ajudar a organização dele, a gente fala assim: ó, você precisa organizar a sua semana para saber que você precisa de dias para estudar isso, para a gente chegar na prática e você saber executar, né?
E acontece, e é normal no começo, porque a maioria dos estudantes eles não estão familiarizados com o modelo, deles acharem que se eles não estudarem, eles vão chegar, eles vão conseguir desenvolver, e daí eles não conseguem. E é normal, isso acontece. Mas acontece uma, duas, daí ele começa a perceber que ele não tem rendimento e o status muda. Ele começa a se organizar melhor, né? E isso é bom para ele enquanto pessoa. Saber que ele precisa de rotina, que ele precisa de organização, que ele precisa saber para que serve cada momento, qual a intencionalidade de cada situação, né? Entender o modelo para conseguir chegar no resultado, né? Então, a gente fala muito para os estudantes que estão entrando que o protagonista do seu futuro é você, não é o professor. O professor ele tem um papel de mediar o seu conhecimento, de fazer com que o seu caminho seja facilitado, que ele te direcione no caminho, mas você é o responsável, né, pelo seu aprendizado. Então, o híbrido ele tem isso, sabe, Fer? De você conseguir ter uma organização melhor da sua rotina, você não precisa estar aqui todo dia, né? Em alguns casos, pensando no integrado, tem aulas só aos sábados, nos cursos da saúde, agronomia, outros cursos como gestão, por exemplo, ADS, cursos da área de tecnologia, tem aulas em alguns dias da semana, né? Mas o aluno não está aqui os 5 dias da semana. Ele tem que saber que ele tem os dias para ele estudar sozinho, os dias para ele estudar aqui e fazer essas trocas. Ficou bem evidente que adaptar não é abrir mão da qualidade, mas é ampliar possibilidades para o aluno, Exato. né? E tem um dado de mercado da Unesco que fala que as instituições que adotam modelos híbridos conseguem ampliar acesso e diversificar perfis de estudante sem comprometer a qualidade acadêmica, que é exatamente isso que você mencionou. Quais são as necessidades dos alunos que motivaram essa mudança no contexto de, o aluno só ele trabalha, né, ele precisa de um pouquinho mais de tempo, mas existem outras necessidades que fizeram com que houvesse essa mudança? Foi uma necessidade financeira dele também? Foi uma outra necessidade em relação a uma adaptabilidade de algum outro contexto social? É, é claro que com o curso tendo menos momentos presenciais, o custo é menor, né? Mas não é o motivo. Esse não foi o motivo da virada de chave para o semipresencial. Isso foi muito mesmo de enxergar mercado e de enxergar o público que precisa acessar esse produto, né? Então, assim, o nosso público não é um público classe A nem B, né? Então, é um público que muitas vezes tem um salário menor, depende de financiamento para alguns momentos. Então, a mensalidade, sim, faz diferença. Então, muitas vezes é decisivo na hora da escolha, né? Mas, principalmente, é por acreditar que esse modelo é um modelo que funciona. É um modelo que entrega o que a gente precisa, né? Então, não é redução de custo o objetivo. O objetivo é alcançar competências alinhada com necessidades do mercado. Esse é o nosso objetivo. A gente enxergou que esse modelo atende perfeitamente, porque ele tem uma construção que leva à competência, flexibiliza para o estudante que não tem tempo e não consegue, também não, às vezes não quer estar aqui todos os dias, mas não abre mão dessa vivência universitária. Então, é muito nesse sentido. A gente fala muito sobre, de fato, a gente olhar para um profissional que vai chegar no mercado preparado, Uhum. né, independente do desafio, Uhum. independente da área também, porque nós estamos com vários cursos de diversas áreas, né, nesse Sim. modelo. Então, Uhum. eh, olhando de fora, né, mesmo como professora também universitária, mas olhando de fora a gente realmente percebe que o aluno ele chega mais pronto para pegar desafios, para, né, encarar o mercado ali. E falando especificamente sobre qualidade ainda, até para o pessoal entender um pouco mais em relação a isso, da visão instituição, o que garante a qualidade acadêmica nesse modelo? Aí eu vou ser bem honesta, tá? Depende muito de instituição para instituição, tá? Eu vou falar pelo integrado, que é o modelo que eu posso garantir como funciona a entrega. Se a gente não tiver uma personalização das trilhas, se a gente não tiver um alinhamento entre teoria e prática, o modelo rui, ele não funciona. Então, para a construção dessas trilhas,
a gente precisa ter um alinhamento muito garantido com a competência que aquele estudante precisa ter. Então, por exemplo, para que um estudante precisa da disciplina de administração financeira? Ele tem que ter um objetivo claro na profissão, por exemplo, de administrador dele. Para que ele quer aquilo? Então, ele precisa de A, B, C e D. E como é que ele chega nisso? A trilha é construída para isso, para ele chegar na competência, para ele chegar no objetivo dele profissional que aquele conteúdo curricular envolve, né? E aí eu não vou pensar em conteúdo em si, eu vou pensar em competência, ou seja, como eu alcanço. Aí, o que me dá suporte para isso? Os conteúdos, tá? Então, primeiro eu penso onde eu quero chegar, depois eu penso o que eu preciso para chegar naquele lugar, né? Então, a construção das trilhas, elas são pensadas dessa forma. Porque as trilhas apoiam a prática, então elas têm que estar alinhadas, né? Então, eu preciso ter um material teórico que me reforce, que me valide o que o mercado já espera para aquele tema. Se eu estou falando de marketing, se eu estou falando de finanças, eu já tenho validações de teóricos que já validaram isso. Então, como é que eu alinho isso à prática que eu vou oferecer aqui, né? Então, é nesse sentido. Então, eu garanto a qualidade enxergando qual a competência esse aluno precisa ter para a construção desse modelo, para a construção dessas trilhas dentro das disciplinas que garantam o alcance dessa competência. Se nós estamos construindo, né, um curso semipresencial que garante ali algum profissional preparado para a área em que ele está sendo inserido, automaticamente isso reflete um impacto regional, Com né? certeza. Com certeza. E um dado de mercado da Unesco, ele fala que formatos híbridos ampliam o acesso ao ensino superior em regiões não metropolitanas, reduzindo barreiras geográficas e econômicas. Como isso, na realidade em que você vive, professora, como isso contribui para o desenvolvimento regional que você percebe? Tá bom. No nosso caso, a gente oferece as aulas práticas somente aqui na sede, por enquanto, e em Macapá, no na nossa faculdade integrada em Macapá, com o curso de biomedicina, né? Então, a gente oferece essas práticas nesses dois lugares. Mas o que que a gente consegue perceber do público que a gente atinge? Porque hoje, para quem é aluno do semipresencial, ele é um aluno nosso da Concam ou de Macapá, né, que tem disponibilidade de estar aqui para as aulas presenciais, em dias reduzidos, né. Mas pensando em força de trabalho, pensando em manutenção dessa cognição, que elas fiquem nas cidades, porque pensa só, as cidades elas preparam, principalmente cidades pequenas, né, cidades com menos de 20.000 habitantes, elas têm condição de fazer o quê? Preparar o aluno ali no fundamental e médio. Então, elas investem ali no fundamental, que geralmente é o município que investe, depois o estado no médio. E o que acontece muitas vezes? As pessoas saem dali. Elas não ficam ali. Então, assim, aquilo que foi investido na educação dos anos iniciais é perdido porque essas pessoas vão para outras cidades, né? E a gente tem percebido nos últimos anos um movimento diferente, né? A gente tem percebido que os alunos eles vêm estudar, mas eles estão levando o conhecimento, eles estão levando empreendedorismo, eles estão levando inovação, eles estão levando profissionais qualificados para os municípios deles. Então a gente deixa de ter essa migração da força intelectual para os grandes centros e a gente começa a dissipar isso para o interior, né? Pensando aqui na nossa região e pensando nos projetos que a gente desenvolve, a gente foca muito, por exemplo, em projetos de extensão que os alunos trabalhem nas cidades deles. Então, assim, não só em Campo Mourão. Então, se eu tenho um aluno, por exemplo, de Terra Boa, que é a sua cidade, alunos de Araruna, de Nova Cantu, que a gente tem alunos de lá, eles têm realidades diferentes. Mas eles vão aplicar tudo aquilo que eles aprenderam na universidade, eles vão levar uma contrapartida para a cidade deles. Por exemplo, num pequeno microempreendedor com uma consultoria em custos, por exemplo. Alguém de marketing atuando na parte de digitalização, de divulgação, de inclusão digital de pequenos empreendedores. Talvez que eles nunca teriam a possibilidade de fazer isso, não teriam dinheiro para pagar alguém para fazer isso, né? Então, a gente vai levando acesso a vários serviços, a várias possibilidades nessas cidades que uma graduação pode oferecer. Então, a gente acaba desenvolvendo a região.
A gente traz mão de obra qualificada, e falando de integrado em diversas áreas, na saúde, no agro, na tecnologia, na gestão, para conseguir fazer com que haja o desenvolvimento regional, que é o nosso sonho, né. Quem já escutou a professora Conceição falando algumas vezes, ela sempre diz, né, que o sonho dela na educação é esse, é desenvolver pessoas, é desenvolver a região, e a gente acaba trazendo esse sonho para nós, né. E a gente pensa muito nisso, como que eu posso contribuir enquanto universidade para o desenvolvimento das cidades, e a gente trabalha isso também dentro dos nossos cursos, tentando levar essa contrapartida para a região. Perfeito, prof. E tem um dado estratégico final aqui, né, falando um pouquinho sobre o futuro da educação e decisões institucionais, que fala que a educação híbrida é apontada como um dos principais caminhos para ampliar acesso, personalizar a aprendizagem e alinhar a formação às demandas de mercado. O ensino semipresencial veio para ficar? Com certeza. Eu acho que ele começou tímido. A gente, na verdade, está numa fase de teste, de protótipo, a nível nacional, né? Porque mudou muito a expectativa do que se conhecia de semipresencial. Mas a gente percebe que os resultados, os primeiros resultados que a gente já está tendo, estão sendo muito positivos. E o mercado tem nos trazido muito dessa informação, sabe? Do que o mercado espera, das possibilidades, de como essas pessoas podem acessar o ensino superior de uma maneira que elas consigam conciliar a vida profissional, trabalho, família, de uma forma tranquila, né? Sem abrir mão de uma coisa ou de outra, conseguindo conciliar todas as coisas, né? Então a gente enxerga que esse modelo é o modelo do futuro para a educação, né? Pensa só, você imagina hoje comprando coisas só fisicamente? Não. Indo ao banco para fazer pagamentos? Não dá para a gente imaginar a nossa vida hoje só no físico, não é verdade? É. O digital está aí. Se a gente for pensar nessa geração agora que está acessando a universidade, o pessoal ali com 18, 19 anos, eles nasceram no digital. Então, como é que eu tiro isso deles? É incoerente, entende? Então, não tem como eu dizer que tem que ter uma graduação que não tem envolvimento com o digital. O trabalho é digital. Eu preciso de ferramentas digitais para trabalhar. Muitas vezes o trabalho é híbrido. O trabalho, às vezes, é só remoto. E aí eu estou preparando o meu estudante, que está aqui na graduação semipresencial, para esses dois mundos. Porque ele vai ter que saber se organizar para o digital, mas também saber conviver, né? Que isso é uma coisa muito importante do momento presencial. Essa troca, essa convivência, essa, essa partilha de experiência, sabe? E aí eu acho que fica com o melhor dos dois mundos. Eu não estou sozinho, como no EAD, que ele só ele, a tela, e também no presencial sem o contato com essas experiências digitais. Então, eu entendo que isso tende a aumentar e de se desenvolver e cada vez melhorar mais, né? A gente entende que nada é estático, que pode ser que daqui a um tempo a gente tenha outras possibilidades, mas hoje eu vejo que é indissociável o papel do digital no mundo que a gente está hoje. Prof, e até a última pergunta para a gente encerrar com chave de ouro. Que conselho você daria para quem ainda tem um medinho do modelo semipresencial? Olha, eu aconselho que você conheça primeiro, tá? Não tenha opiniões, ideias pré-concebidas antes de conhecer o modelo, tá? Muitas pessoas falam sem lugar de fala, sem saber o que é o modelo e sem saber o que ele entrega, tá? Então é importante você, primeiro, procurar uma instituição de referência, uma instituição séria, que apresenta um modelo pedagógico consistente para a metodologia e que você conheça, pergunte, tire suas dúvidas de como funciona, como são as entregas, olhe como funciona o ambiente virtual de aprendizagem, dê uma olhada ali no material para ver se esse material realmente é um material robusto, é um material que atende, é um material atual, né? E faça essa degustação. Eu acho que a degustação é essencial em tudo.
né? A gente, quando compra um carro, a gente não faz um test drive, a gente não vai lá e testa para ver se o carro tá ok. Eu acho que é a mesma coisa, a gente está comprando um produto que a gente vai ficar 2, 3, 4, 5 anos, né? Até a entrega final. Então, nada mais justo que a gente degustar para saber se realmente aquilo nos atende, né? Cada pessoa funciona de uma maneira diferente. Não estou dizendo que o presencial é ruim de forma nenhuma. A gente sabe que existem universidades que trabalham de maneira tradicional, que ainda precisam evoluir, né, na metodologia presencial. No integrado, a gente tem uma excelência nos modelos presenciais. A gente tem entregas super relevantes, mas o digital, o híbrido, ele precisa ser considerado na rotina das pessoas, né? Ninguém mais tem tempo, ninguém mais quer dispor de esforço, dedicação e tempo muito longo para alcançar o seu objetivo. Então, essa é a nossa proposta com o modelo semipresencial: robustez, organização, competência, para a gente entregar um profissional para o mercado que atenda as expectativas dele, que faça com que essas pessoas, que a região que elas estão inseridas, sejam bem-sucedidas, sejam desenvolvidas por meio da educação. Perfeito, prof. Eu acho que ficou muito claro, assim, o convite, né, talvez, de conhecer mais a fundo, dar uma oportunidade, muitas das vezes, né, para quem ainda está um pouquinho em dúvida. Sim. Prof, então, assim, foi uma conversa que nós trouxemos muitos assuntos, né? Nós falamos sobre mercado, adaptabilidade de mercado, nós falamos sobre perfil de clientes que, né, dos alunos que estão vindo agora. Falamos sobre necessidade de capacitação, necessidade de competência. Nós falamos um pouquinho sobre como que funciona a experiência do aluno, como que é a experiência até mesmo do professor ali, né? Tudo que está Uhum. envolvido. Tem muitas informações aqui Sim. para serem trabalhadas e também para serem analisadas. E a gente, né, infelizmente, chegamos ao Uhum. fim da nossa conversa, mas, prof, gostaria de te agradecer pelo tempo de qualidade, obrigada por estar aqui conosco. E onde que o pessoal te encontra nas redes sociais para conhecer um pouco mais do seu trabalho e também conhecer também os cursos de gestão? Tá. Eu vou deixar disponível para você, Fer, o acesso ao Instagram, meu Instagram pessoal, meu LinkedIn também, e também o dos cursos do Integrado, para vocês conhecerem. Também eu deixo disponível o site para vocês conhecerem o portfólio de cursos que nós oferecemos na modalidade semipresencial, presencial e EAD, para vocês entenderem qual é a modalidade que cabe melhor para vocês e qual o curso que adere melhor à sua necessidade profissional. Obrigada, prof, mais uma vez pela presença, pelo Eu tempo que aqui que nós agradeço. compartilhamos. Pessoal, obrigada por ter nos ouvido até aqui. Fica então os links na bio aqui para vocês conhecerem. Não deixe de nos seguir nas redes sociais também, @integrointegrado. Tem todos os links lá para vocês acessarem o site, o Instagram, o nosso canal do YouTube e o Spotify também. Vai estar tudo ali no link central. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau.